Fala. Podcast Evolucionismo número 57. Certos. Hoje é terça-feira, exatamente 14 de janeiro de 2025, às 23 horas e 16 minutos. Uma das pouquíssimas vezes que eu não tô gravando de madrugada. A AB feia. A AB feia. Estou entrando aqui no Zap para ver todos os pontos que eu coloquei aqui para falar nesse episódio de hoje. E esse episódio de hoje, ele é um episódio extra. E eu até pensei em não gravar, sinceramente, honestamente. Porque, mais uma vez eu digo que os episódios gravados como o podcast mesmo, completo, de no mínimo 1 hora, eles são feitos no domingo. Inclusive, eu fiz um sexta, se eu não me engano. E aí gravei o domingo. Um domingo para ser realmente o podcast longo. E o outro também foi longo, mas esse de hoje eu não tenho o compromisso de que ele seja longo também. Então eu vou esgotar tudo que eu tiver de falar. E se ao esgotar tudo que eu pensei em falar hoje, nesse momento, der, sei lá, 27 minutos, ou 30, ou 40, aí realmente eu vou finalizar e ponto final. Um podcast extra, conta como um episódio comum, mas é um episódio extra. Que basicamente ele não tem uma profundidade tão grande. Mas eu acredito que realmente ele vai chegar a próximo de 1 hora. Enfim, cara, eu citei algumas coisas aqui pra falar nesse episódio. Eu tava pensando em gravar ele no domingo, pé de cachimbo. Mas eu achei que seria interessante eu gravar hoje. E já nesse primeiro momento, um dos primeiros não, mas um dos maiores motivos para eu querer gravar ele agora e da forma como tá aqui agora, foi justamente o fato de que hoje eu fiz alguns, assim, eu coloquei algumas coisas em uma lista para eu fazer, algumas tarefas. E hoje seria a fase 5 do protocolo 3, que resumidamente eu atualizei o protocolo mapa e dividi ele em protocolos dentro do protocolo em si, das fases do protocolo. Caralho. Vou dar puta. Porra, o caralho aqui começou a tomar no cu. Botei aqui o despertador pra tocar com 15 minutos. Eu tava lendo aqui O Poder do Agora. Esse livro que eu já comecei ele umas 10 vezes e nunca consegui terminar, mas dessa vez eu vou terminar, nem que seja do jeito que eu tô fazendo. Que é, muitas das vezes eu não tô com 1% de cabeça para ler. Aí eu vou lá, meto o fone de ouvido e escuto o audiobook e vou lendo ou acompanhando. Aí faço isso 15, 20 minutos, por aí. Coloco na velocidade 1,5, 1,75. E aí já estou basicamente com 60% do livro. Lendo aqui no Kindle. Eu acredito que daqui para domingo eu termino. E além de tudo, isso também é uma das quests. Que é ler todos os dias. Que é ler, na verdade. E eu já tô nela há, deixa eu ver quantos dias.
Pá. Entrar no Notion, aplicativo Notion, aqui no celular mesmo. Nesse exato momento estou deitado, nu, estou nu, com as bolas sendo ventiladas pelo ventilador e com a luzinha vermelha ali longe, em cima da mesa, e está chovendo nesse momento. Clima agradável, apesar que essa casa tá bagunçada. Não tanto, mas ainda tá. Isso tá. É como se tivesse um capeta na minha mente. O quanto essa casa, quando tá minimamente bagunçada, ela fode completamente minha produtividade. Isso é impressionante. E fica parecendo que eu tenho um peso, uma pendência a resolver. E de fato eu tenho uma pendência a resolver, que é limpar o caralho da casa. Limpar 100%. Enfim. Então tô vendo aqui. O maior quest que eu tô nesse exato momento é 39 dias sem comer pizza. Caralho. Caralho. Acabei de perceber que eu perdi uma de 32 dias, cara. Tava 32 dias sem comer fritura. E aí eu fui lá e comi batata frita na estante. Caralho. Eu vou ter que ser honesto comigo mesmo. Vai ter que cair. Vai ter que cair. Amanhã eu atualizo ele. Tô há 23 dias sem entrar nas redes sociais. Há 23 dias também sem comer chocolate. 19 sem comer refrigerante, sem tomar refrigerante. 10 sem interagir com um amigo que eu quero evitar. 8 sem interagir com outro amigo. Amigo não. Caras que eu quero ter distância. Enfim, eu já falei sobre isso. Há um podcast de mais ou menos uns 9 meses atrás. Caralho, vai tomar no cu, perdi outra. Vai se fuder. Que merda. Perdi outra de que eu tava 5 dias sem gastar R$1. Vai tomar no cu. Porra, tinha esquecido dessa merda. Porra. Que caralho, viu, bicho? Inclusive eu gastei R$60 hoje com comida. Isso é inacreditável, cara. Eu não lembrava que eu tava amanhã seria o 6º dia sem gastar nada. Caralho, hein, cara. Caralho. Mas enfim. Aí já. Hoje foi pro 6º dia de leitura seguido. Olha só. Nesse exato momento eu vou pausar porque eu vou fazer uma limpeza de pele. Pra eu não perder o 6º dia do quest de limpeza de pele. Um momento. É isso aí, cara. É isso aí. Voltei. Pra você aí se passaram o que? Sei lá, uns 10 segundos. 5 segundos no máximo. Mas praticamente eu passei 1 hora pra voltar. Rapaz, a chuva tá pegando pesado. Eu levantei porque eu tinha lembrado da quest da limpeza da pele. Que amanhã já vai ser o último dia pra completar 7 dias, se eu não me engano. E aí eu não ia perder isso. E também eu tava comentando que justamente eu perdi 2 por besteira. Um de mais de 30 dias, que foi o da fritura. Porque eu não lembrei. Mas eu poderia passar pano pra mim mesmo e dizer que não, eu não tava lembrando minha pomba. Já foi.
Mas, enfim, cara. E aí um dos grandes motivos de eu querer gravar isso, enquanto eu estou olhando pela janela, a chuva batendo na luz, com essa imagem maravilhosa. Quer dizer, a vista não é nada bonita. Tem um mercado na frente. Mercado público. Mas a vista da água caindo da chuva é muito bonita. Muito boa, é agradável aos olhos. E tem um poste bem aqui na frente. Pois, voltando agora ao assunto. Uma das coisas que mais me despertaram para gravar esse episódio hoje, depois de praticamente um dia que eu gravei o último, que foi postado ontem, inclusive. Eu percebi algumas coisas, cara. Que basicamente o intuito, e até vai ser o nome desse episódio, é: construa a sua barricada. Que basicamente não é nem uma barricada, é uma fortaleza. Construa sua fortaleza. Por quê? Isso que aconteceu da limpeza de pele aqui foi simplesmente a consagração de tudo que eu ia falar, de que eu tava na minha mente para falar. Eu já falei, mas retomando aqui o que eu tinha falado, talvez em algum episódio desse anterior, eu criei um sistema, e nesse sistema aí tem uma das ferramentas que se chama Quests. Assim como Quests e Tasks em um jogo de RPG ou de o que quer que seja, eu criei isso pra mim. E aí eu vou lá e pego coisas como NoFap, leitura, dia sem comer fritura, sem comer pizza, sem comer chocolate, sem refrigerante, dias com oração, então coisas que são pra eu fazer mais e outras coisas que são pra eu evitar. Então são essas duas vertentes: coisas a se repetir e outras coisas a não se repetir. E aí algumas coisas eu acabo não repetindo, as que deveriam ser repetidas, e outras eu repito, as que não deveriam ser repetidas. Mas algumas eu consigo continuar. E cada vez mais, cada pontinho verde que eu coloco lá, que eu consegui mais um dia, é um prazer momentâneo ali de afirmar que eu consegui mais um dia. E isso é um prazer em si só. É um prazer no processo. Porém, eu já percebi que existe uma barreira de corte aí, um número de corte, que é basicamente 3 a 4 dias para praticamente todas essas quests aí. A partir do terceiro dia, do quarto dia, a mente praticamente vai fazer de tudo para que você conclua aquela tarefa. Por exemplo, faltava 30 minutos, 30 não, uns 45 minutos naquela hora que eu parei aqui de gravar. Eu tinha esse tempo aí pra fazer a quest que era lavar o rosto com um sabonete especial de rosto aqui, completamente LGBT. E aí eu larguei tudo que eu tava fazendo e fui lá. Aí já aproveitei e tomei um banho, já escovei o dente,
Arrumei algumas coisas que estavam aqui fora do lugar. Joguei um lixo fora também. E enfim, mas tudo isso motivado pela quest que eu olhei e lembrei que eu não tinha feito. E por que isso é bom? Porque algumas vezes eu perdi na quest da leitura. Algumas. E essa semana passada para essa, que eu tô agora, eu fiz de tudo para não perder nela. Eu fiz de tudo para concluir. E consegui concluir. Algumas vezes era a primeira coisa que eu fazia no meu dia. Outras vezes era a última coisa que eu fazia no meu dia. Mas eu deixava concluída aquela tarefa lá de ler no mínimo 20 minutos. 15 a 20 minutos. Ou se assim, o mínimo é 15, mas a ideia é que seja 30 minutos. Mas o mínimo é 15. Então, no mínimo 15 minutos do livro O Poder do Agora. Aí já tô desde... Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra ficar certo. Mas se eu não me engano já vai pro 6º dia amanhã. Tenho quase certeza. É que seja uma noite apenas. Vem cuidar de mim. Parará, pará. Inclusive eu dei até uma organizada aqui em algumas abas. Olha aí, sem pizza. Eu vou pro dia 40 amanhã. Hoje, na verdade. Quer dizer, já posso botar aqui 40. Que hoje, terça-feira, já acabou. Já é meia-noite e 19 agora. Posso botar aqui 40. E isso é um prazer por si só, cara. Isso é um prazer por si só. E eu coloquei metas aqui. Então, digamos, chego a 7 dias. Aí tem um nível. Nível X. Tem até os nomes aqui. 7 dias, nível soldado. 14 dias, aventureiro. 21 dias, explorador. 30 dias, desbravador. Então eu tinha passado do desbravador aqui com a fritura. E eu perdi hoje por besteira, que eu não lembrei. Que eu poderia ter lembrado e aí não ter comido isso. E eles já estavam em 39 dias. 39 não, 36 parece. E aí já tava buscando 45 dias, que é o conquistador. Aí depois 60 dias veterano, 90 dias elite, 120 dias mestre, 150 dias lendário, 180 dias titânio, 121 dias, não, 110 dias esmeralda, 240 dias safira, 270 dias rubi, 300 dias ouro, 330 dias platina e 360 dias diamante supremo. Eu coloquei o diamante com homenagem ao Minecraft, que eu gosto muito. Tem aqui o de pizza, eu já tenho a conquista dos 7 dias, dos 14 dias, dos 21 dias, dos 30 dias e agora buscando 45 dias. As 6 redes sociais já tenho de 7 dias, o de 14 e o de 21. E buscar agora o de 30 dias. Então de 21 já? Caralho. Deixa eu ver. É de 21. Acho que tá indo pra 23 já. É isso mesmo. 23 dias. Indo pra 24 dias, na verdade. Inclusive hoje eu dei uma... Não foi uma derrapada, mas foi uma coisa que
que não há necessidade. Eu entrei no gerenciador de anúncio e aí tem como eu ver as mensagens lá do meu Instagram e notificação e tudo. Mas eu tava evitando até ver. Eu tava usando só o gerenciador para postar as coisas dos projetos. Da agência, do produto lá de vender seguidor, e enfim. E aí hoje eu fui lá e dei uma olhada. Aí eu vi que tem algumas mensagens e tudo, tá? Isso nada muito especial, não. Não tem nenhuma jovem queira mamar. Até porque não faz sentido, na verdade, ter alguém lá. Que é coisa. As mais próximas poderiam me mandar mensagem pelo WhatsApp. Caso sentisse falta. Ou. Sentisse a falta. Coisa que, pelo contrário. Duas me deixaram no vácuo. Só que. O foda é isso, cara. Que as 3 figuras que eu tava conversando. Era simplesmente porque eu já tava com meio caminho andado. Ou as que eu já tinha comido antes. E que era conveniente comer de novo, que era fácil. E aí uma tá fazendo com doce, a outra mora longe, foi morar fora daqui da cidade. E a outra é meio psicopata. E aí essa meio psicopata é uma que tá interagindo ainda. Inclusive eu deixei ela no vácuo, assim, por falta de interesse mesmo em responder, e simplesmente eu não respondi até agora. Eu até apaguei o contato dessas três tudo. Quero que se foda todas elas. Mas enfim, voltando aqui ao foco. Então, e por que eu tô falando dessas potas aí? Porque assim que eu terminar de falar aqui das quests, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, voltando aqui às quests, quanto mais você conclui dia após dia, mais fácil se torna você negar o errado. E pelo contrário, quanto mais você falha nos primeiros dias, mais se torna complexo e até de certa forma difícil de sair dessa barreira inicial. Então é realmente uma barreira inicial que existe, que ela de alguma forma impede de você sair do ritmo hipnótico. Mas a partir do momento que você passa esses dias, algumas coisas são 3 dias, outras coisas são 5, mas a partir do momento que você passa esses dias aí, só o fato de você lembrar que tá fazendo isso, que ou tá fazendo ou não tá fazendo, ou tá fazendo o que precisa fazer, ou está deixando de fazer o que precisa deixar de fazer, já há alguns dias, com constância, a sua mente praticamente lhe dá um senso de urgência, de obrigatoriedade de fazer aquilo ali imediatamente, ou de alguma forma não perder. É uma conquista. E a mente, ela gosta de conquistas. Mas a mente, ao mesmo tempo que ela lhe ajuda nesse ponto, ela lhe empurra a rola se você falhar. Porque se você falhar, você pode ter a atitude de soma zero, o comportamento de soma zero, que foi justamente o que eu tive esses dias em relação à alimentação. Porque eu tinha colocado que ia fazer o protocolo mapa certinho, e aí foi na semana passada, né? Aí cheguei no domingo, cheguei numa vibe péssima da viagem. Eu até falei aqui no podcast, acho que o terceiro ou 3 podcasts atrás, talvez 2 ou 3. Eu tava na vibe péssima. Na segunda-feira eu ainda tava na vibe péssima. Quando foi na segunda-feira, eu fui lá e comi uma besteira.
E aí eu quebrei a quest de 9 dias sem comer besteira nenhuma. E aí em seguida, não sei se foi no mesmo dia, acho que foi. Não, acho que foi na terça-feira. Na terça-feira eu fui lá e quebrei uma. Já tava no 6º dia sem pornografia. E sem dar uma quebrada nenhuma. E aí isso me desiludiu de uma certa maneira. Porque eu tava crente, ciente de que eu ia chegar nos 7 dias de NoFap. E não pelo NoFap, aqueles benefícios, os caralhos. Que não. Não, isso aí é o de menos. É questão de hábito mesmo. De estratégia de hábitos. E perder essa conquista aí ativou um comportamento de soma zero. De querer fazer aquilo ali para compensar um certo tempo. Ou então o pensamento de que amanhã eu vou voltar a não fazer. Então hoje, até os exatos 23 horas e 59 minutos, eu tenho que aproveitar isso aqui. Aí seja batendo 5, 7 punhetes, se for o caso. Ou comendo igual um animal. Ou fumando, se for o caso. Ou bebendo, ou fumando, usando droga, se for o caso. No meu caso, é a pornografia e a compulsão alimentar. Consumo de comida merda. Então, aconteceu muito isso semana passada. E aí, pra sair dessa fase ruim e negativa, eu uso o que sempre dá certo, que é o protocolo MAPA. Número 2, se eu não me engano. É o 2, na verdade. E que no primeiro dia eu teria que dar uma quebrada com pornografia para iniciar o protocolo. E isso foi uma das coisas que fuderam o meu ano passado. Eu já falei. Exatamente o modelo de semana que eu tive a semana passada e o início dessa de caralho, a da semana passada e a dessa semana de um pouco dessa semana de agora foi justamente o que empurrou a pica em mim. Então aqui, ó, a fase 2, a fase 4 do protocolo 2 é o que eu tô hoje. Geralmente é isso mesmo, tô a mais de 92 quilos, certamente eu tô. E aí isso se perpetua por alguns dias à frente. Enfim, eu já falei sobre esse protocolo aqui, mas semana passada eu indiquei para mim mesmo de que eu ia fazer esse processo do protocolo 2 e que eu começaria na terça-feira. Aí beleza, terça-feira eu fui lá e comecei na fase 4, que é comida liberada, tanto e a procedência que for, e a suspensão da pornografia e o início do NoFap. Aí quando foi no dia seguinte, eu acho que não, é isso mesmo. No dia seguinte seria a fase 5, onde seria a suspensão da comida e da pornografia, ou seja, jejum e NoFap. E aí o que é que eu fiz? Eu fui lá e quebrei uma. E aí quebrando uma, automaticamente fudia o protocolo, porque
teria que ser num jejum e no NoFap no mesmo dia, para teoricamente dar certo o protocolo. Mas essa foi justamente a armadilha mais fatal do ano passado em relação aos hábitos. E querendo ou não, em relação a tudo, porque só hoje eu gastei R$60. Então coloque isso aí a 10 dias, dá 600. Coloque a 30 dias, dá 1.800. Se fosse seguir essa média. Então um simples ato, um simples hábito, ele se transforma em uma coisa que se enraiza muitas outras coisas negativas. Então, por que é tão importante fazer isso? E por que eu falo tanto sobre isso? Porque, partindo do pressuposto dos hábitos angulares, que são hábitos que interferem em outros hábitos e agem como uma espécie de efeito dominó, eles são extremamente importantes. Ou para você não fazer eles, ou para você fazer eles. No caso, se for uma coisa que vai perpetuar coisas boas, você buscar mais dele. Agora, se for um hábito que ele traz com ele mais 30 sub-hábitos completamente malignos e satânicos, então isso vai foder o seu dia, sua vida, sua semana, vai foder tudo. Então, quando você vai, no meu caso aqui, eu vou lá e quebro uma, entro num site pornô e quebro uma. Ah, é só um momento aqui, beleza. Mas aí, seguindo a mesma lógica que eu acabei seguindo essa semana, e que eu segui o ano passado muitas vezes, se eu quebrei uma já na fase 5, eu basicamente voltei para a fase 4. E voltei para a fase 4 não, voltei para a fase 2. Fase 2. Ou no mínimo a fase 3. Que a fase 3 não importa se você vai quebrar um ou não. O que importa é que você vai estar ou de jejum ou com alimentação completamente limpa. Mas aí já na ânsia de não perder mais um dia, o dia que já se foi perdido, e mais um dia à frente, aí eu vou lá e faço o quê? Foda-se, como? E aí no dia seguinte eu retomo para fase 4, que é mais um dia comendo muito e focado em pular o dia no NoFap. O foco do dia ser o NoFap. Inclusive, no domingo, eu me arrependi profundamente em ter quebrado uma. No domingo, porque no domingo eu pensei o seguinte, cara, beleza, eu começo amanhã essa porra. Eu ia começar no sábado. Mas aí eu disse, não, vou começar na segunda. Mas aí eu fui e comi, beleza. Até aí, ok. Eu perdi só um dia. O dia de domingo. Mas aí eu fui lá e quebrei uma. Sem vontade nenhuma, sem nenhuma vontade. Só pelo hábito. E aí fudeu tudo, porque na segunda-feira eu já não ia estar em NoFap. Então não ia estar seguindo o protocolo certinho. Uma coisa é verdade. Quando o protocolo é seguido da maneira correta, ele tem uma taxa de sucesso muito grande. Mas muito grande. Porém, é justamente esses 3 primeiros dias aí. Esses 3 primeiros dias são extremamente importantes. O primeiro dia do NoFap. O segundo dia, que é o primeiro dia de jejum, e o segundo dia de jejum, que é o terceiro dia do protocolo. Passando essa fase, entra o efeito
o efeito gamer. Quando você tá jogando um jogo, seja lá qual for, você tem a tendência a querer ser o melhor possível naquele jogo. E aí quando você gamifica a sua vida com essas coisas simples assim, como repetir mais e mais aquele determinado hábito, então você também quer ganhar aquele jogo ali. Porque você vai ter a micro recompensa ali da conquista diária. Como se fosse um joguinho que você teve ali, você completou a missão. E aí nisso, você vai sendo guiado pro caminho certo. Sem nem perceber tanto assim. Nem com tanto esforço. Porém, é justamente o fator dos 3 a 5 primeiros dias. Esses primeiros 3 a 5 primeiros dias são completamente fundamentais. Eles são a base de tudo que vai ser construído em cima. Então, quando você não faz essa base, então você, no segundo dia, você vai lá e erra. Aí você voltou pro zero. Então é como se você tivesse pulado a parte da base e tivesse construído já de primeira. Aí o seu castelinho vai lá e desmorona. Então foi isso que aconteceu comigo essa semana. E foi justamente isso que aconteceu durante o ano inteiro do ano passado. Naquele período, perto do meu aniversário, em abril, que aí eu não consegui, tive atitudes de soma zero, que me colocaram de volta à estaca zero. Na verdade, a estaca -3, -5. Aí próximo de São João, a mesma coisa. Consegui passar um período excelente, com déficit calórico direto. Inclusive, quase iniciei um namoro. Mas aí tive aquela pseudo desilusão. E aí, somado a isso, as dívidas. Aí iniciou um processo completamente destrutivo. E aí eu não tinha mais cabeça pra porra de protocolo nenhum. Porém, é justamente o protocolo que vai lhe dar a cabeça. E não o protocolo em si, mas a construção de um personagem melhor, que é o seu personagem da vida real. E aí eu já vou linkar com o próximo tema. Hoje eu tava vagueando no YouTube e volta e meia não tem jeito, eu pesquiso lá, Saco Cheio Podcast, pra ver o que é que tá rolando. Aí várias e várias vezes eu nem assisto nada, só vejo os títulos e vaso. Aí pesquiso também o conteúdo de Thiago pra ver se tá postando. Também não assisto porra nenhuma. Aí hoje eu fui lá e comecei a assistir um podcast que ele soltou, o Saco Cheio, da semana retrasada, se não me engano. Ou foi semana passada. E aí eu vi um comentário de um cara falando de que o que Petri estava falando em determinado momento era um conceito do livro Mais Esperto que o Diabo. Aí achei interessante, que eu já li esse livro e realmente tem a teoria lá do ritmo hipnótico, que Petri estava falando que os meses de janeiro e fevereiro são um céu na terra. Só que existe algum efeito maligno a partir do mês de março que faz com que tudo vá pra casa do caralho. E é verdade mesmo. O ano passado e o ano retrasado foi justamente isso. Os meses iniciais foram excelentes. Aí chega março,
o abril, aí vai pro caralho. Enfim. E aí realmente é uma coisa que tem uma lógica. Talvez com outras pessoas não tenha essa lógica aí. Mas essa dinâmica comigo, infelizmente, acontece em seguidos anos. Aí outra coisa que ele fala um pouco mais à frente no podcast é quando ele vai reagir ao vídeo de um cara lá, de um careca, sei lá, de um porra lá, um estranho, de um canal Red Pill, que comentou que Beluga não, que Sidão Júnior Masters, que Sidão tava passando pano pra Petri e se acadelando à frente de Petri nesse headcast que ele fez justamente com Petri e com Caio. E assim, sinceramente, os caras estão com ciúme de macho. Pelo amor de Deus, esses caras da Red Pill. Só que a questão inteira é que eles se apegam a uma idealização, a um ideal, e transformam aquilo em sua vida. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de inclinação, ou seja, a atacar esse ideal, ou até mesmo só se afastar desse ideal e se tornar um pouco mais isento, os caras simplesmente acham como a maior traição do mundo. Trair o movimento e o caralho. E a verdade é o que Petri falou, que existe dentro daquele cara uma melhor versão dele, que é completamente diferente do que ele é hoje. Porque ele fala, hoje você não pode nem flertar mais, que você pode tomar uma acusação de assédio. Cara, o cara com um olhar completamente psicopata, parecendo um olhar de Monark brigando com Marcelo Brigadeiro. O cara acima do peso, o cara pobre, o cara completamente fudido, com pouquíssimas habilidades sociais. Esse cara, ele realmente quer chegar e jogar uma cantadela em uma moça e achar que ela vai abrir as pernas e vai mandar ele socar. Caralho, a mulher vai ter nojo dele, isso é óbvio. Assim como a porra de uma gorda roliça, ela é simplesmente esnobada e defecada por todos os homens. Seja lá um ou outro que esteja na seca maligna, esteja numa seca muito grande, ou que outros que tenham fetiche com mulheres roliças. Fora isso, ela vai ser simplesmente escanteada e ninguém vai querer comer ela, a não ser os caras que ela tem nojo também. Porém, são os caras que estão do nível dela hoje. E aí esses caras que estão aí se escondendo atrás da Red Pill e pensando, é o determinismo, a minha vida já foi pro caralho, eu não vou comer mais ninguém, tem 2 anos que eu não vejo uma short, não vejo uma vagina. E cara, você vai ficar mais 2 anos, mais 3 anos. E eu me coloco a jogo, no sentido de que eu tô há talvez 8 meses, 6, 7 meses sem empurrar em uma mulher. Mas já, assim, eu sempre falo isso como se fosse uma espécie de autodefesa, de que eu tenho opções e de que eu consigo empurrar. Mas isso é um pouco de falácia hoje em dia, mas ao mesmo tempo também não é. Mas enfim, não vem ao caso. O fato concreto é que eu tô há 7 meses sem empurrar. Mas eu não fico me vitimizando
De maneira nenhuma, porque eu sei que eu não tô na minha melhor versão e eu não quero, assim como um cachorro que faz uma coisa errada, ele precisa ser punido e ele vai ficar sem comer ou ele vai ficar sem a atenção do dono. E aí quando ele faz a coisa certa, ele vai ter lá a comida, ele vai ter a carne, vai ter a ração e vai ter o afago do dono. E aí da próxima vez ele evita de fazer o errado. Então, assim como um cachorro, eu estou treinando a minha mente para que ela não seja bonificada com buceta, mesmo fazendo tudo errado. Endividado, roliço, sem produtividade, acordando tarde, dormindo tarde, comendo mal, sem nenhuma perspectiva de vida, que era justamente o ano inteiro todo de 2024. Eu tava desse jeito. E hoje ainda tenho resquícios disso. Seja na dívida que eu tenho que pagar, seja no peso que eu tenho a perder, e seja também na grande confusão mental que eu tenho quando eu preciso fazer as coisas. Quando eu coloco para fazer as coisas e aí eu vou pra internet, eu vou para vídeos babacas. Simplesmente começo a procrastinar como se não houvesse um amanhã. Como se a tarefa que eu fosse fazer um boquete num satanás de 5 picas. E não é. Não é. É subir uma campanha, é terminar uma landing page, é criar temas para o canal de YouTube, criar roteiros. Mas aí, não, a mente ela fica fazendo esse joguete de colocar para você sempre algumas pequenas coisas assim, bobocas para você fazer. Ver esse vídeo aqui é rápido. E aí você tá lá, é 10 horas da manhã, aí no instante dá 11, dá meio-dia. Aí você já pensa, meio-dia eu vou ficar aqui até 1h30. Aí dá 1h30. Diz, não, vou ficar até 2 horas. Aí dá 2 horas, você fica completamente. Já começa a vir aquele pensamento, caralho, era pra eu estar produzindo. E aí você já começa a se sentir mal. Aí dá 3 horas, aí diz, não, quando der 4 horas eu começo. E não tem mais desculpa. Aí dá 4 horas, dá 5 horas, dá 6. Você perdeu o dia. Aí chega a noite e diz, não, vou tirar a noite aqui, vou dar uma adiantada. Nada. E quanto mais acontece essas coisas, mais você vai se sentindo mal. E mais sua autocredibilidade vai ficando próximo de zero. E isso fode tudo. Por isso que as quests simples que você faz, como fazer uma leitura breve, ela serve como um socorro ali, um step, para quando você está com o pneu furado, você continuar fazendo a rota até você trocar o pneu mesmo. E nessa alegoria, a troca de pneu seria você elevar um pouco mais sua própria confiança. E a confiança não é uma coisa lúdica, mas a autoconfiança simplesmente de você confiar em você. Você confiar que vai fazer o que você disse que ia fazer. E aí você foi lá e fez. Só isso. Nada mais. Não tem mais nada além disso. Mas aí você fala que vai fazer X coisa. Aí no outro dia a mente vai e ganha de você com N historinhas. Aí você fala, não, vou fazer X coisa. Você não faz. Não, eu vou fazer X coisa. Você não faz. Aí você diz, não, a partir de depois de amanhã eu vou fazer X coisa. Você não faz. Aí fica difícil, né, paizão? Aí sua autoestima vai lá para o caralho. Aí você come mais porque você não se sente bem com você mesmo. Aí você já se sente roliço. Aí você já vai, já quebra uma. Aí você sai na rua com semblante de perdedor, com aquela vibe de vascaíno, desgraçado, maligno, maldito. E ontem mesmo, eu tava nessa vibe aí, cara.
E ontem eu não quebrei uma. Nem ontem, nem hoje. Mas o peso dos pensamentos em relação a tudo, toda essa montanha que eu tenho que subir, de pagar essa dívida, que hoje eu fiz a conta total, deu 6.300 e pouco, diluído em alguns meses. E aí eu fico pensando, vou fazer isso, mas será que vai dar certo? Aí todas essas dúvidas vão minando a confiança e também a confiança mínima em fazer o que precisa ser feito. E ela é a armadilha perfeita. Por quê? Quando vem a mínima desconfiança do que você vai fazer e se isso vai dar certo minimamente, o fato de você duvidar se vai dar certo ou não faz com que a sua vontade e seu senso de capacidade de fazer aquilo ali caia drasticamente. E simplesmente você procrastina 100%. Você procrastina o máximo que você consegue, porque você está evitando o desprazer de, por acaso, começar a fazer algo e esse algo não dá certo. No resumo de tudo, a procrastinação é isso aí. Você pensar, vou fazer aqui um site de vender seguidores. Aí já vem os pensamentos, e sua conta de anúncio cair? E se por acaso você não conseguir esse dinheiro? E aí agora, ainda mais nesse momento que o maligno do Satanás do Lula, que o Satanás coma a mulher dele, ele, e goze na boca dele, inventou esse negócio do limite do Pix pra 5 mil. Caralho, bicho, 5 mil não dá pra nada, cara. Não dá para pênis algum. Mas foda-se. Fazer o quê? Fazer o quê? Então, esses primeiros dias, as primeiras mínimas vitórias, elas são importantes porque ela vai lhe dando essa base para que você consiga tancar coisas mais pesadas futuramente. Porque assim, é muito fácil uma coisa simples vir e lhe derrubar no momento de fraqueza sua. Então você, digamos, você consegue tancar uma coisa nível 3 e aí chega uma coisa nível 5. Aí você não tanca. Porém, quando você começa a cuidar de você mesmo e de organizar a sua vida como um todo, de se tornar uma pessoa verdadeiramente melhor, vem uma coisa de 5 e você consegue tancar. Porque o seu nível de tancamento já está em 9. Porém, essa coisa de 5, ela vai embora. Mas aí depois vem uma de 7. Você consegue tancar. E aí depois vem uma de 10. Só que nesse período que você tancou essas duas, se espera que você tenha saído do nível de tancar 9 e ido pro nível de tancar pelo menos uns 10, 11, seja 12. Então, essa é a verdadeira premissa do porquê buscar evoluir constantemente. E outra coisa, eu tava pensando hoje, assim que eu pedi a comida, desci pra pegar. Tava pensando, cara, se caísse um raio que agora eu fosse jogar no Vasco. É beleza. Desse pensamento veio o pensamento seguinte: o pensamento era: todo mundo vai jogar no Vasco em algum momento.
E isso é uma coisa que é extremamente subvalorizada por todos, até o momento em que você passa próximo disso. Porque você parando para pensar, beleza, não é provável de que eu vá jogar no Vasco nos próximos 5 anos. Porque nos próximos 5 anos eu vou ter 31 anos. Então não é muito comum que se morra nessa faixa etária. A não ser que você tenha um acidente ou que você seja deletado, ou diretamente ou indiretamente. Seja alguém vir lhe deletar mesmo, ou então você ser deletado de tabela. Fora isso, mesmo que você tenha um estilo de vida péssimo, coma, fume, beba igual um opala, use droga, durma mal, tudo isso. Mesmo com tudo isso, ainda geralmente você vive bem mais de 40 anos. Hoje em dia, na verdade você não vive, você sobrevive. Porque já começam os problemas de diabetes, os problemas de hipertensão. Você não consegue mais ter aquela vivacidade, aquela energia mínima que você tinha antes. Agora ela já está praticamente beirando o zero. E cada vez mais vai abaixando e abaixando. E você se sente mal. Então, você sobrevive. Como um zumbi. Você vaga pelo mundo por mais 10, 15 anos. Aí chega por volta de 45, 50 anos, você resolve cuidar minimamente do corpo. E aí se entope de remédio. Porque se você não tomar o remédio, você basicamente vai morrer. Aí tem remédio para dormir, o remédio para ansiedade, o remédio para diabetes, o remédio para acordar, remédio para isso, para aquilo. E aí você basicamente se fudeu, né? Muito difícil sair desse aspiral, né? Então por isso que é muito importante, nessa idade que eu tô hoje, de 26 anos, ter esse entendimento. Que a vida não é pão, pão, queijo, queijo. Não é o preto ou no branco. Ah, eu fiz isso hoje, eu errei. Então foda-se, amanhã eu vou errar de novo e depois eu vou errar de novo. Não, cara, calma. Bota a porra da mão na consciência. Tenha o entendimento de que os erros fazem parte. E mesmo que eles se repitam, ainda tem uma certa verdade nisso. As pessoas mais brilhantes do mundo, mesmo elas podem ter, sei lá, em 6 áreas da vida, 5 serem perfeitas, mas elas ser uma merda em uma delas. E eu não tô querendo justificar você ser um merda. Não. Eu simplesmente tô falando que justamente o fato de você acreditar que é um merda e se dizer como tal e agir como tal e ser consistente na ideia de ser um merda, você realmente leva uma vida de um merda.
A consistência, ela colocada no lugar errado, ela fode a porra da vida do cara. Você erra constantemente e porque errou hoje, você condiciona esse erro de hoje a uma atitude de 2 semanas à frente. Ou então o erro de hoje a atitude que você teve 2 semanas atrás. Baseando em justificativas, explicações furadas, desculpas, historinhas, tudo isso. Então é realmente muito importante ter esse autoentendimento. De saber, cara, tá foda agora. Tá foda. Eu vou buscar acertar. Mas ter o entendimento de que caso eu erre, eu não vou cagar na minha própria cabeça. E ser o meu maior algoz. Não. É como você agir como um filho que ele erra. Você tem que dar uma certa punição. Mas você não vai macetar o desgraçado e amassar a cabeça dele. Não. É muito mais útil você ter o entendimento e buscar ajudar o lazarento. E nessa história o lazarento é você. Você é o juiz, você é a vítima e você é o acusado ao mesmo tempo. Por isso que, de certa forma, é complexo. Mas enfim, cara. Deixa eu olhar aqui a listinha pra ver se estou esquecendo alguma coisa. Eu acredito que não. 1 hora da manhã. E paparapá. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, deixa o seu like aí. E até o próximo domingo. Pede cachimbo. Na verdade, a próxima segunda. Que a gravação é no domingo, mas vou postar na segunda. Enfim, é tóis.